Ah, se quiser sentar aí, senta aí na japonesa. Vou falar outra pergunta, tudo à vontade. Foi das cruzes, do Edivão, mas ela Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internauta, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciando os nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 13ª sessão ordinária de 2014 da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Risse para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto o sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Amém. Passo nesse momento a palavra ao vereador Guto Cavalcante, primeiro secretário, para a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, público presente, no pequeno expediente consta a moção de apoio a considerar de deliberação, a número 1/2014, autoria do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, manifesta apoio ao senador Aloísio Nunes Ferreira pela apresentação do projeto de emenda à Constituição, a PEC 33/2013, para a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos na forma que especifica. Pergunta aos senhores vereadores se a moção de apoio 1/2014 deve ser considerada deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção considerada deliberação. Proposituras a encaminhar do vereador Adilson Gonçalves, a indicação 213/2014, indica ao prefeito municipal que estude a possibilidade de confeccionar e disponibilizar à população cartilha de orientação e prevenção ao câncer, como forma de informar e também minimizar as dificuldades que acontecem no decorrer do tratamento dessa insidiosa doença. Indicação 215/2014, também do vereador Adilson, requer ao Poder Executivo estudos no sentido de disponibilizar transporte exclusivo para pacientes portadores de câncer, que se deslocam para outras cidades a fim de realizar tratamento médico, objetivando amenizar o desgaste físico e emocional dos mesmos, conforme especifica. Indicação 222/2014, também do vereador Adilson, solicita ao prefeito do município, senhor Henrique Fernando do Nascimento, medidas para que os servidores públicos municipais aposentados, bem como os pensionistas, sejam também contemplados com cestas básicas para a manutenção de suas famílias. Indicações da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, número 166/2014, reivindica ao chefe do Poder Executivo as ações necessárias para a reforma geral e ampliação do prédio que abriga a creche municipal Matilde de Freitas Cirelli, localizada no bairro Jardim Colonial, com o objetivo de melhor acomodar as crianças que lá frequentam. Indicação 201/2014, também da vereadora Paula, requer ao prefeito municipal providências urgentes para o Centro de Lazer do Trabalhador do Jardim Albertina, que se encontra em pleno abandono, fato que impede o seu uso por parte dos cidadãos daquela populosa região. Indicação 219/2014, do vereador Anderson Aparecido Exposito, solicita ao chefe do Poder Executivo a construção de passeio público adjacente à antiga estação ferroviária da FEPASA, na Avenida Quirino Osvaldo, visando a segurança dos pedestres que transitam diariamente pelo local, conforme especifica. Do vereador Argel Donizete Rischini são as seguintes indicações. A 216/2014 requer ao Departamento de Estradas e Rodagem
a colocação de postes com luminárias na via de acesso Antônio Benedito Pascoal, em toda a sua extensão até a nova rotatória que está sendo construída no quilômetro 1,8 da SP-111, do quilômetro 111 da SP-215, para que ao final da obra aquele trecho esteja devidamente iluminado para a segurança dos condutores de veículos, ciclistas e pedestres. Indicação 217/2014, também do vereador Argil, solicita ao Poder Executivo Municipal que disponibilize novamente o ônibus Unidade de Saúde Móvel, que estava atendendo na Praça de São Benedito, pois diariamente eram realizados acolhimento e pronto atendimento às pessoas daquela região. Indicação 218/2014, também do vereador Argil, pede ao prefeito municipal medidas para implantar luminárias ao longo da Avenida Antônio Fregonese, no trecho compreendido do supermercado Titi, até a primeira lombada existente naquela via para a segurança dos pedestres e condutores de veículos. Do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, indicação 185/2014, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que analise a possibilidade de destinar o prédio público da antiga Tapelux para abrigar um mercadão municipal, nos moldes dos municípios de São Carlos e Ribeirão Preto, para feiras permanentes e atividades afins. Do vereador Elton Antônio Venâncio, indicação 4/2014, reivindica ao prefeito municipal ações urgentes para a implantação de alambrados ao lado das grades de proteção da ponte existente na rua Padre Jeremias José Nogueira, nas proximidades da MF Edna Maria do Amaral Marini, conforme especifica. Do vereador Elton, também indicação 146/2014, pede ao chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, estudem a possibilidade de implantar redutor de velocidade na rua Miguel de Falco Neto, no bairro São Sebastião. Indicação 160/2014, também do vereador Elton, requer ao prefeito municipal a implantação de sinalização de trânsito com placas e pintura de solo em todas as vias públicas do bairro Bosque do Tamanduá, a fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes, conforme especifica. Do vereador José Augusto Cavalcante Navas, indicação 205/2014, solicita ao chefe do Poder Executivo estudos no sentido de construir um canteiro central com plantio de árvores e plantas ornamentais ao longo da Avenida Bom Jesus, objetivando dividir o leito da via para disciplinar o trânsito. Pede ainda que, exemplo da Rua 9 de Julho, da cidade de Ribeirão Preto, seja feito estacionamento para veículos na mão de direção à esquerda dos motoristas, com o intuito de ampliar o número de vagas. Indicação 210/2014, também do vereador Guto Cavalcante, reivindica ao Departamento de Estradas de Rodagem a implantação de refletores conhecidos como olho de gato em toda a extensão da via de acesso Juvenal Pose, que demanda a rodovia SP-215 para servir de alerta aos condutores de veículos e assim evitar possíveis acidentes. Indicação 211/2014, também do vereador Guto, requer à concessionária de rodovias do interior paulista, a Intervias, a implantação de terceira faixa adicional em trechos da rodovia SP-215, notadamente do quilômetro 105 adiante, no sentido Porto Ferreira Descalvado, nas proximidades da empresa de cerâmica artística Scala. Do vereador Zé Dias Bolcão, indicação 224/2014, pede ao prefeito municipal que estude a possibilidade de destinar à patrulha agrícola do município o total das taxas arrecadadas pela prestação de seus serviços para sua própria manutenção e ainda a fim de possibilitar a aquisição de novas máquinas e equipamentos. Indicações do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, a 223/2014, reitera ao Poder Executivo o pedido formalizado no ano de 2013 para que estude a possibilidade de desapropriar com urgência a área localizada na rua Padre Jeremias José Nogueira, Rua Velha, indenizando devidamente os seus proprietários, vistos os riscos de alagamento no local. Indicação do vereador Vick Francisco, número 225/2014, requer ao presidente da Câmara Municipal que realize audiência pública para resolver por definitivo a questão da segurança em nosso município. Haja visto o pedido já realizado para o prefeito municipal para o cumprimento da Lei Municipal 3.752, que visa a atividade delegada por policiais militares, a fim de sanar os inúmeros assaltos que estão ocorrendo em nossa cidade. Indicação 226/2014, também do vereador Vick, solicita ao chefe do Poder Executivo celeridade na contratação de um novo plano de saúde para os servidores da Prefeitura Municipal, com o objetivo de garantir assistência médica de qualidade a todos os funcionários e seus familiares, conforme especifica. Indicações do vereador Sebastião José Risse, a 214/2014, indica ao chefe do Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscreva Descalvado para receber o kit cinema da Secretaria Estadual de Cultura, objetivando oferecer à população essa importante atividade cultural. Indicação 221/2014, também do vereador Risse, encaminha ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação e implantação do projeto Virada Estudantil nas escolas da rede pública municipal. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador Gil Donizete Risquini, que faça a leitura dos oradores inscritos.
Nesse sentido, convido o vereador para o uso da tribuna, José Dias Bolcão. Próximo vereador, José Augusto Cavalcante Nada. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, internautas, a todos boa noite. Senhor Zé Dias, não dá nem chance de eu respirar, acabei de ler a pauta e já tenho que me pronunciar. Mas vamos lá, está tudo pronto para que a gente possa aqui expor o nosso trabalho e um pouco das nossas ideias, né? Hoje, as 3 indicações que eu trago se referem à questão do trânsito em nossa cidade. Foi colocado aqui na última sessão, pelo vereador Pastor Adilson e por outros colegas também, a questão da Avenida Bom Jesus, né? Acidentes fatais já aconteceram naquele local, acho que o vereador Rubens também colocou alguma coisa na última sessão, e eu já havia pensado há algum tempo, estou colocando para que o Executivo avalie a prioridade ou não. A indicação do vereador é sempre isso, é importante a gente deixar destacado isso aqui, a gente apresenta as ideias e cabe às pastas correspondentes acatar ou não a nossa sugestão, né? Então a gente amplia o debate aí com a sociedade, com o Executivo, para que possam estar vendo a viabilidade. Que é exemplo da Rua 9 de Julho em Ribeirão Preto, que todo mundo conhece, é a rua que dá acesso a tudo em Ribeirão, para que seja feito um canteiro central. Os mais antigos devem lembrar que antes até do assaltamento da Bom Jesus havia ali, né, um canteiro central. Eu acredito que isso vai disciplinar o trânsito. Eu sei que muitas pessoas, por conta de horários, precisam andar um pouco mais de velocidade, mas o canteiro ali vai impedir a ultrapassagem e justamente disciplinar o trânsito, deixando aí uma rua mais tranquila, mais amena, com movimento menos intenso e evitando assim acidentes, né? Uma outra indicação que eu gostaria de compartilhar diz respeito à nossa via de acesso Juvenal Pose. Ano passado eu apresentei uma indicação ao DR para que fosse construídos os acostamentos naquela via, e o DR atendeu, né? Fez os acostamentos, fez o recapeamento de toda aquela via, que é uma das principais entradas da cidade, mas a gente pode passar lá no período da noite e não tem os refletores, né? O olho de gato que a gente chama, para que possa ali direcionar onde, que faixa o veículo está. Então é importante que o DR cuide disso quanto antes para evitar acidentes naquele espaço. O lugar ficou muito bonito, uma entrada bastante bonita para a nossa cidade, mas é preciso também pensar na segurança. E outro, o vereador Vick e eu, e tantos outros, tem colocado aqui a questão da Intervias, que precisa trazer melhorias para a nossa cidade, visto que a taxa de pedágio é cara e a gente vê poucas coisas no sentido compreendido Porto Ferreira Descalvado. Então a gente está pedindo aí um estudo para a implantação de terceira faixa do quilômetro 105 adiante, no sentido Porto Ferreira para cá, depois do pedágio, mais ou menos ali nas proximidades da Cerâmica Scala. Nós temos que apresentar somente 3 indicações, então essas 3 de hoje eu fiz baseado então em questões relacionadas ao trânsito. Mas também queria colocar aqui, né, eu vi que outros vereadores também pedem a Comutran. Até agora eu não sei se existe Comutran no governo do prefeito Henrique, porque eu pedi a composição dos conselhos, a imediata composição dos conselhos, e vou repetir aqui mais uma vez, são tantos e tantos projetos que a gente vai ver a finalidade deles, de cobrar a execução, que barra na questão do conselho responsável por determinada área. A prefeitura me mandou a relação dos conselhos, mas tem conselho lá que está desativado desde 2007. Como que você vai trabalhar? Você não sabe nem quem acionar para poder discutir isso, né? Então o que eu pedi, talvez não tenham me interpretado bem, então o recado vai para a prefeitura, é a imediata composição dos conselhos, né? Ano passado foi um ano atípico, nós tivemos uma administração interina que ficou apenas 1 ano, não tinha como prever isso para os outros anos, mas essa que está aí vai ficar 3 anos. Então é importante que os conselhos sejam nomeados. Destaco aqui que existem alguns conselhos funcionando muito bem, como é o caso do CAE, da Alimentação Escolar, o Conselho da Saúde e tantos outros. Mas existem outros que não estão funcionando. Não funcionando porque não tem pessoas nomeadas. Então é preciso mobilizar a sociedade civil para estar junto e compor imediatamente esses conselhos. Eu não sei quem é presidente da Comutran, porque nenhuma resposta da Comutran chegou até mim agora. Simplesmente que a Comutran iria analisar. E vocês podem ver aqui que uma grande porcentagem das indicações dos vereadores diz respeito à disciplina no trânsito, diz respeito à Comutran. Inclusive, eu gostaria de lembrar aqui, recebi um monte de respostas das indicações, agradeço o trabalho da Assessoria de Relações Institucionais da Procuradoria, mas o que eu preciso mesmo ainda não me foi respondido. São requerimentos que existe um prazo legal para serem respondidos ao vereador e que até agora não chegaram. Eu soube, num passado um pouco recente,
que o atual procurador da prefeitura, enquanto vereador, precisou acionar o Ministério Público para dar respostas para ele aqui na Câmara. Ele fez isso. E agora cabe a ele responder algumas coisas que não estão chegando às minhas mãos. Vou citar algumas delas. Eu pedi informações em relação à reabertura do ginásio de esportes. Eu sou cobrado todos os dias pelos atletas e também por pessoas que promovem eventos que não podem utilizar o ginásio de esportes devido àquela interdição do Corpo de Bombeiros. Eu sei também que é preciso fazer uma reforma no piso da quadra e tantas outras coisas que a gente fica só no que os outros falam. Não existe documento da prefeitura que responda ao vereador para que a gente possa dar uma resposta consistente para a pessoa que nos procura. Outra coisa que eu estou cansado de perguntar, que diz relação às câmeras de segurança, que foram adquiridas no governo passado, estão estocadas na prefeitura, gastou-se dinheiro público e essas câmeras não estão funcionando. É um tal de um jogo de empurra para um, empurra para o outro, e as câmeras estão desligadas. Isso daí com o tempo, vocês sabem como que é tecnologia. Se não funcionar, pode descartar, pode jogar fora. E a gente está vendo a questão da segurança. Eu acabo de receber uma notícia que uma farmácia foi assaltada agora há pouco. Então, farmácia, supermercados, lojas, isso é constante em Descalvado. E eu te pergunto, o dinheiro já foi investido, as câmeras já estão compradas, o porquê não estão funcionando ainda? A prefeitura não me respondeu. O que vai ser feito da câmera? Eu perguntei quantas foram compradas, o investimento que foi feito e a previsão para elas funcionarem. Até agora nada, não vem resposta. Então, eu acho que eu vou ter que seguir o exemplo do procurador e acionar também o Ministério Público para poder estar respondendo para a gente. Porque no começo do mandato, nos chamou lá e disse que as respostas seriam eficientes e que viriam rápido ao vereador. A indicação que encaminhou para o departamento, eu já sei. Agora, as respostas que eu preciso, até agora nada. Questão do passe para os idosos, nada de resposta. A questão das câmeras de segurança, do ginásio de esportes, da guarda municipal. A gente está falando de segurança. E eu trouxe aqui na última sessão que o deputado estadual Major Olímpio destinou 100 mil reais para Descalvado para serem implantados na guarda municipal. Não deram nem continuidade, nem a administração passada, interina e nem essa no concurso da guarda. Pessoas que passaram nos primeiros lugares aguardam ansiosamente o chamado para concluir o concurso para saber se vão trabalhar no serviço público ou não. E a cidade está precisando. Agora, eu não sou de trazer factoides, mas diz que talvez vão ter que dispensar a verba do major, do deputado major, porque não vão implementar a guarda. Então eu queria uma resposta concreta da prefeitura para que a gente possa falar isso para as pessoas. Eu acho que com 100 mil dá para fazer muita coisa pela guarda, assim, dá para terminar o concurso. E se não der para colocar a guarda na rua com os 10 agentes como está previsto, que coloque 4 ou 5 pelo menos para fazer a guarda do patrimônio público. A gente está vendo aí a questão das praças, dos logradouros da prefeitura, tudo à mercê da ação dos vândalos. Então vamos pensar um pouquinho na população e vamos priorizar a segurança. Porque o prefeito falou que uma das prioridades dele seria a segurança pública. Falou que seria a saúde. Falou que seria a geração de emprego. Eu sou o primeiro a reconhecer quando as coisas estão sendo feitas. Mas a segurança pública tem sido deixada para trás. Guarda municipal e as câmeras de monitoramento, eu não vi andar nada nesse ano de 2014. Nada. E gostaria de resposta coerente do Executivo em relação a isso. Outra coisa que também estou desde o ano passado pedindo, já estive esse ano lá de novo, é em relação à limpeza de terrenos da nossa cidade. O que impede do fiscal sanitário ir notificar e multar o proprietário? Vai ficar esperando o mato crescer até lá na altura? Isso é que eu tenho martelado sempre. Eu moro no Parque Universitário, todo mundo sabe disso. E quando eu digo para meu filhinho, vamos passear na floresta, não é fantasia não, é verdade. Porque é uma floresta. Então a gente espera uma ação do Executivo em relação aos terrenos também. Porque nós já estamos em abril com os níveis de dengue elevados, são mais de 20 casos e mais um tanto de suspeitos, e os terrenos estão lá. Eu já falei, quer ter, cuida. Minha mãe sempre ensinou isso para mim. Então que as pessoas possam cuidar. E não é só no universitário não. São em todos os lugares, sobretudo nos loteamentos novos. A prefeitura tem que chamar para a responsabilidade sim. Meu tempo já está terminando, eu gostaria de encerrar, cumprimentando as monitoras
e dizer que a indicação que eu apresentei à mesa da Câmara, convidando o vereador de Porto Ferreira, Rômulo Ripa, foi atendida e o vereador também já sinalizou e estará conosco no dia 6 de maio, a próxima terça-feira. O horário eu acredito que vai ser à noite, 7 ou 7h30, mas nós estaremos comunicando nas unidades que vocês trabalham. Só vou repetir rapidamente, o vereador Rômulo, ele ergueu a bandeira das monitoras de creche lá em Porto Ferreira e vai nos apresentar o caminho das pedras. Eu acho que nós vamos economizar bastante tempo ouvindo o que ele tem a nos dizer, para que a gente possa traçar também as nossas ações aqui para o município de Descalvado, que é uma bandeira que nós empenhamos. O vereador Edevaldo está à frente com o nosso apoio, e a gente gostaria de ouvir o vereador Rômulo Ripa de Porto Ferreira, que fez várias visitas, que contatou vários lugares e tem muita coisa a colocar para a categoria de vocês. Gostaria que vocês estivessem presentes, então, no dia 6 de maio, o vereador já confirmou comigo aqui na Câmara. Boa noite a todos, uma ótima semana. Próximo vereador, Luiz Carlos Henrique Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Eu vou iniciar chamando a atenção, nossa mesmo, né? Nossa, dos vereadores, com relação ao horário de início da sessão. Eu já tenho visto na imprensa, tem havido alguma crítica, pessoas que nos assistem pela internet também têm feito críticas. Hoje nós tivemos uma reunião, né? Lógico que reunião importante, todas elas são, mas eu peço para o presidente, senhor Esposito, que administre esse horário de início, porque muitas pessoas estão nos assistindo, é grande o número de pessoas que nos assistem, e ficam aí sem saber o que está acontecendo, né? Então que a gente inicie mesmo a sessão às 8 horas, as pessoas ficam aí impacientes. Se tiver reunião para ouvir alguém, nós podemos então ouvir um pouco antes, marcar uma outra data. Concordo, cada um sabe da sua responsabilidade, né, senhor vereador? Horário, 8 horas. 8 horas a gente tem que estar aqui todo mundo para iniciar. Isso. E também, aí uma lembrança para o Marcelo. Me parece que enquanto fica suspensa a sessão, fica sem imagem. Então as pessoas da internet, que nos assistem pela internet, não sabem o que se passa e quanto tempo nós retornaremos para a sessão. Então, se puder, talvez colocar alguma imagem, Marcelo, sei lá, fotos da cidade e uma tarja do quanto tempo ou que horário que a sessão vai retornar, né? Bom, isso não é uma crítica construtiva, eu também me incluo nisso, eu também cheguei aqui atrasado, porque nós estávamos ouvindo a dona Geni, por respeito, inclusive, não tem que ouvir a dona Geni mesmo, né? Tá certo. Bom, essa semana que passou, nós tivemos a presença aqui em Descalvado do deputado estadual Vitor Sapienza, que é do meu partido, o PPS. Ele veio para Descalvado, veio passando pelo interior todo, né? E aqui em Descalvado ele visitou a entidade Madre Teresa, viu o trabalho das voluntárias. Ali são 40 voluntárias que trabalham principalmente na confecção de fraldas geriátricas, né? Fraldas para pessoas de idade que não têm condição de comprar fraldas. Então ali tem tanto a doação como há uma pequena contribuição, R$1, 50 centavos, o que a pessoa puder contribuir. Então ele veio visitar essa obra, depois foi no Centro de Convivência do Idoso na Santa Cruz, lá deixou bem claro que vai tentar trazer inclusive mais verbas para desenvolver mais atividades para o idoso, e nesse contato ele também deixou claro que poderá trazer verbas para a construção de um centro comunitário no bairro, um centro maior no bairro, que possa absorver atividades não só dos idosos, mas de todas as pessoas, aniversários e festas do bairro em geral. Então seria um espaço inclusive maior do que hoje existe lá. Ele apenas pediu que o prefeito disponibilizasse uma área
Então, havendo já a delimitação da área, ele vai tentar trazer essa verba para a construção de um centro comunitário no bairro de Santa Cruz. E nessa vinda do deputado aqui para Descalvado, eu abusei da nossa amizade e entreguei para ele um ofício pedindo equipamentos médicos, né? A gente está sempre comentando sobre esse assunto. Eu acho que isso aí não pode sair de pauta. Então eu pedi para ele, eu pesquisei com médicos, né? Dr. Rubens, eu ia ligar para o Dr. Rubens, mas na hora eu liguei para um outro médico. Então eu pesquisei, eu pedi para ele um aparelho de ultrassonografia, que está faltando Descalvado, um aparelho de laparoscopia, diz que hoje são particulares, que estão lá no centro cirúrgico. Então, seria bem-vindo um aparelho melhor, de melhor qualidade. Vamos ver o que vem para Descalvado. Bom, mas ainda fica a minha indicação, a minha propositura, no sentido que o prefeito assuma o compromisso de, no final do ano, não sendo possível a obtenção desses equipamentos que falta para Descalvado, no final de ano, quando a Câmara devolver a verba que exceder, que sobrar, que isso vai girar em torno de R$300 mil, que o prefeito assuma o compromisso dele comprar esses equipamentos. É dinheiro nosso, que nós estaremos devolvendo à prefeitura. Então eu quero um compromisso do prefeito, que ele, ao receber esse dinheiro, adquira os equipamentos que faltarem. Nós vamos brigar o ano todo por equipamentos, todos nós, mas se até o final do ano não se conseguir comprar, que o prefeito assuma o compromisso de ele então comprar com a nossa verba, né? Para não se falar mais de equipamento médico, para não se mandar mais paciente para fora da cidade, por questões aí, exames simples, né? Bom, ainda estou esperando a resposta do prefeito, não veio o compromisso dele. Ele pode até responder que não quer investir na saúde, né? Eu só quero a resposta dele, sim ou não. Bom, das minhas indicações, a primeira delas foi uma reiteração de uma indicação que eu fiz ano passado com relação à desapropriação da área ali próxima da Vigor. Esse ano, por sorte ou não, né, não aconteceram as chuvas que costumam acontecer na época do verão. Então aquela região não ficou alagada, mas todo ano alaga, e são duas casas que ficam ali bem próximo do córrego, que alagam, e a enchente é alta, é grande, e ameaça as pessoas que estão ali, inclusive pessoas de idade que moram ali. Esse pedido foi feito para o prefeito, então, Exposito, né, o interino, me parece que foi encaminhado, né, essa documentação foi encaminhada, mas até agora as pessoas estão ali na casa, uma senhora até já saiu da casa, paga aluguel porque não tem condição de morar mais naquela casa. Então, já que se desapropriou a Vigor, que se estenda a desapropriação para abranger essas duas casas, fica uma área só da prefeitura. A segunda indicação é com relação ao plano de saúde, que atende os servidores municipais. Eu tenho recebido reclamação que as pessoas têm procurado atendimento pelo plano São Francisco e não estão sendo atendidas. Quando querem se deslocar até Ribeirão Preto, elas são impedidas, tem algum embaraço, algum transtorno ali qualquer. Então, o pedido meu é para que a prefeitura agilize ou a regularização desse plano ou a contratação de um outro. Porque da forma que está, as pessoas estão pagando mensalmente os valores para São Francisco e não estão sendo atendidas a contento. Segundo a informação que eu tive de pessoas que tentaram ser atendidas e não foram. Servidores antigos da prefeitura. E a terceira indicação é com relação à lei da atividade delegada, que a gente já falou aqui. O que é essa lei? A prefeitura faz um convênio com a polícia militar. O policial militar, na hora de folga, fardado, com a farda da polícia militar e com a arma, ele vai trabalhar para a prefeitura.
nós vamos ter, então, mais efetivos na cidade, mais segurança na cidade. Eu consultei os policiais, eles querem esse trabalho. Eles querem o trabalho. Então, eu estou pedindo que se faça. E aí, na semana que eu fiz essa proposta, o doutor Divaldo, né, disse que estava sendo visto com relação à guarda municipal. Havia talvez um conflito em fazer o convênio da lei delegada ou a guarda municipal. Em todo caso, não se implanta nem a guarda municipal e nem a lei delegada. Então, eu estou pedindo aqui uma audiência pública para o presidente Exposito, né? E eu espero que a gente marque essa audiência logo agora no começo de maio, chamando o capitão Mussolini, chamando o responsável pela guarda municipal, não sei se existe, mas alguém da prefeitura que possa responder pela guarda, chamando o delegado, chamando promotores, né? Chamando o juiz e a população em geral. Nós vamos divulgar a data, o comércio, a CID, porque nós temos visto roubos no centro da cidade. Aconteceu lá no Magazine Luiza, né? Entraram no Magazine Luiza, agora o Guto está dizendo que roubaram hoje. Isso é porque falta segurança na cidade. E um dos pilares da administração pública é a segurança. Segurança, educação e saúde é importante. Então, o presidente Exposito, vamos marcar essa audiência logo no começo de maio, vamos ver a disponibilidade das pessoas, convocamos a imprensa também, convidamos a população para que a gente nos organize e vamos resolver o que se implanta, a lei da atividade delegada ou a guarda municipal. Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Próximo orador, José Rischi. Boa noite. A minha indicação é que nem o Guto disse da rotatória nova lá, que ficou muito bonita. Só está faltando a iluminação. Eu estou pedindo que faça a iluminação desde a ponte ali, perto de Ribeirão, até lá em cima na rotatória, e faça a iluminação da rotatória também. Segundo as informações, a área ali é da DR. Então, que a prefeitura entre em contato com a DR, se é obrigação da DR, ou se tem que ter um convênio com a prefeitura, ou a DR, ou com a CPFL. Ilumina essa área aí que ficou muito bonita a rotatória, mas está faltando terminar ela, principalmente com iluminação e sinalização, como diz o Guto. A próxima indicação é sobre o ônibus que atendia o pessoal na Praça de São Benedito. Falaram que ia tirar o ônibus porque ia fazer um postinho no Jardim Colonial, no Jardim do Lago. Não, no Jardim Bela Vista. Não, aqui em cima. Jardim Belém. Esse postinho que eu vejo, ele vai demorar 2 ou 3 anos para sair. Então, esse ônibus o pessoal está pedindo que volte a funcionar ali na praça ali. Que o pessoal fica muito longe, e o único bairro, um dos bairros quase maior dos Calvados, e não tem o postinho ainda. E eu acredito que esse posto não vai sair já. Então, que esse ônibus volta. Pedi outra parte de iluminação da cidade, na entrada da cidade aqui da Santa Cruz, do José Fregonese ou até no Gilberto Biasi, que faça a iluminação ali também. Que ali ficou quase uma entrada principal hoje, o pessoal que vai para Ribeirão Preto com desvio de pedágio, o movimento é extenso ali e a noite é muito escura ali. E o pessoal também ali do Gilberto, que é o pessoal da chácara, que transita à noite ali, às vezes até pessoas que transitam a pé. Então que o prefeito vê isso com carinho, que esse pessoal merece. São as minhas indicações. A respeito da administração, eu tive nos postinhos de saúde, inclusive lá na Santa Cruz, tem uma reclamação não de mau atendimento, está faltando atendimento. Faltando atendimento como? Tem um médico que vai lá, faz 16 consultas por dia, e o povo está sempre lá com 30, 35 pessoas para ser consultado. No dia que eu viesse isso, colocaria outro médico mais tempo. A pediatra ia 2 dias. Como ela está fazendo mais postos, vai indo um dia só. Diz que falta pediatra. Inclusive, estive lá, tinha bastante criança nessa época de gripe, inclusive, eu acho que teria que aumentar o atendimento do povo. E eles reclamam também que foi comprado, chegou as cadeiras, o móvel novo daquele postinho, e foi retirado para inaugurar o posto da Morada do Sol, as cadeiras novas.
Porque as cadeiras que estavam lá, era cadeira encapada com pano, estava tudo rasgada, compraram esse imóvel para fazer o postinho da Santa Cruz. Isso é o pessoal que frequenta, o pessoal do bairro que pediu. Que volte as cadeiras novas deles, que colocaram umas cadeiras brancas, essas que o pessoal aluga para festa aí, plástica, que corre até o risco de alguém cair. Então eu peço que o prefeito veja isso, se é isso que o povo falou, eu acredito que o povo não mente, que essas cadeiras que chegou lá era muito bonita e muito boa, só que foi retirada e foi levada para o postinho Morado do Sol para inaugurar, segundo as informações que eu tive. Isso é do posto. E também o pessoal reclama que vai ferir a pressão, fica de 40, às vezes até 1 hora para ferir, porque não tem pessoas para fazer isso. Porque tem uma menina que fica lá, o médico faz as inscrições às vezes de exame, essas coisas lá, ela tem que fazer isso aí e também ferir a pressão. Teria que pôr uma pessoa lá. Remédio. Além de às vezes não ter o remédio, fica de horas esperando para falar para a moça, ó, não tem esse remédio aqui no postinho. Então isso precisa ver direito, principalmente o remédio, que não pode faltar para a população. Esse remédio vem do governo, vem em verba e não sei o porquê, todos 4 meses já falando que vai resolver, e até agora ainda falta remédio na coisa. Bom. A respeito da desapropriação da Vigor, hoje eu sou contra dessa desapropriação, porque eles gastaram, vão pagar 400 mil, mais ou menos o valor que está falado, e não é o 400 mil de desapropriação. Para funcionar aquele prédio, aquele local, vai mais de 1 milhão de reais, de 1.000 a 1.500 para colocar aquilo para funcionar. Então eu acho que não era hora disso. A gente estava conversando, está faltando. A prefeitura não tem uma máquina, não tem gente, um caminhão para catar o lixo da rua, não tem uma máquina para arrumar a estrada. Como diz o Guto, falou aqui, se eu não me engano, a respeito que o prefeito tem sorte que esse ano não choveu, porque senão nós não tínhamos estrada. E o povo também não tinha dinheiro para comprar helicóptero para entrar da cidade. Então, isso aí, eu sou contra a desapropriação da Vigor hoje, porque esse dinheiro, que nem citou o Vic em negócio da segurança, nesse sistema jamais vai implantar a guarda municipal. Não tem condições de guardar. Sabe muito bem disso. Então, por que investir esse dinheiro na Vigor, que a prefeitura não precisa da Vigor hoje? Não é que eu sou contra o terreno. E é um terreno que é 16 mil metros e vai ser aproveitado o máximo 10. Inclusive, você citou aqui, Vicky, que esse córrego que alaga, esse córrego vai ter que, no mínimo, ele vai ter que uns 5 metros de largura por 2 de altura. Vai pegar essa área da Vigor também. A outra, que segundo, eu não fui lá, não deu tempo de ver, segundo, estão limpando aquela represa para poder encher de água, para jogar essa água para o povo beber. Isso eu tenho certeza, eu acho que o secretário não vai fazer isso, teria que fazer uma análise certinha e ver se não tem rede de esgoto ali clandestina, daquele loteamento do Zé Carlos Pires, e também tem que tirar aquela água do Paola, que quando chove corre dentro desse córrego, que vai encher de água suja lá. Então precisa ver muito bem, eu sou contra por causa do investimento que vai ser feito, que não fica menos de 1 milhão de reais ou mais para pôr aquela área para funcionar. Não tem um prédio adequado para você usar. A plataforma ela é alta do chão. Onde tem as caldeiras, tem aqueles pilares de sustentação da caldeira. A casa só que tem que fazer uma boa reforma. Então não é bem o que o pessoal está falando. Eu acho que esse dinheiro deveria ter investido. Investir em saúde e na guarda municipal, que é o mais importante, que até nós tivemos um recado que a farmácia de Escalvado foi assaltada agora de pouco. Então isso eu acho que o prefeito teve com carinho. Bom, o que tem mais aqui? Setor de obras. O setor de obras é um setor mais principal da prefeitura, um setor que cuida da cidade, é um setor que corre mais atrás, é um dos setores mais principal, não tem secretário de obras. Hoje nós tivemos um problema aí com essa reunião, você vê que o secretário de obra tinha uma parte dele. Hoje, se precisar de um secretário de obra, não tem. Tem secretário interino, tem secretário fazendo 2 sessões. Tá? Então falta funcionário, falta um monte de coisa para depois desapropriar a Vigor. Voltando no postinho da Santa Cruz, eu estive lá, eu perguntei pela chefe, quando a gente chega no setor, você pergunta, eu sou o cara que for na chefe, pergunto para ela, falo para ela que eu vou, peço os horários, o pessoal como que está o movimento, como que está os remédios, e converso com o povo também. E cheguei lá, a chefe não estava lá. A moça, uma servente lá, falou para mim, ó, ela está na Vila Albertina. Falei, fazendo o quê? Cobrindo uma vaga da outra que não foi trabalhar.
Como que ela pode largar o cargo dela e cobrir vaga da outra? Isso se alguém achar que eu estou duvidando, eu convido o prefeito, qualquer vereador que vai comigo lá no postinho e acompanha. Reclamação do posto novo da Moral do Sol. Tem duas senhoras que falou para mim, Ergeu, deveria ter ficado no Caique. Lá tem espaço e tem lugar para a gente ficar. Lá tem uma sala pequena que não cabe todo o pessoal que vai lá. Então não adianta inaugurar, sabe, postinho, inaugurar creche e não ter quem pôr lá dentro. Você sabe que gaiola bonita, pintada não trata do passarinho. Tem que ter alguém que lá ali dentro. Então não adianta ficar fazendo coisas que não está certo. Eu estou falando isso como vereador, não estou contra a administração, quero que faça isso. Tem um monte de gente dizendo que está dando palpite, eu acho que daqui a uns dias nós vamos ter que fazer subprefeitura, porque tem um monte de gente que manda. Aí você para, porque se ficar todo mundo num lugar só falando, não vai resolver. Eu acho que nós vamos ter que desapropriar terreno aí e fazer subprefeitura nos bairros, para poder melhorar isso aí, porque falar aqui não adianta. Ó, eu tenho um monte de coisa que se eu ficar falando aqui, eu vou ficar 3 dias aqui. Eu queria falar sobre a merenda, inclusive a dona Geni está presente, e a respeito do couve-flor que o povo quer saber. Eu jamais convidei alguém para vir aqui na merenda, aqui na Câmara para falar. Quem falou para a senhora, dona Geni, é uma funcionária que acho que não deve ter, eu não vou nem falar uma coisa que ela não merece nem ouvir. Então, eu não convidei ninguém para vir aqui e nem culpei ninguém do couve-flor. Esse couve-flor, a própria senhora falou que foi recebido, a senhora falou, acho que foi recebido estragada. Como que 2 pessoas recebem o couve-flor e não vê que esse couve-flor tem varejeira, que tem lesmo, sei lá. Então, eu fui até o setor competente para ver se essa funcionária tem autorização férias, se ela estava sendo remunerada. Eu não tive resposta porque a chefe não estava lá. Eu acredito que a senhora falou que ela estava pagando hora, que ela pagou hora, ela tem o direito de viajar. Não sou contra ninguém viajar. Sou contra se a administração está sabendo que uma nutricionista vai sair do local, vai ficar 10 dias fora, ou que seja 3 dias fora, tem que ter outra responsável no lugar dela, principalmente da comida das crianças. Apesar que eu estive lá hoje, inclusive vi a Diná preparando as coisas, deu até fome. É uma limpeza, é um cuidado e coisa. Outra coisa, a merenda, a senhora mesmo falou para mim que não tem cozinheira. Hoje tem uma cozinheira que é Serviços Gerais e não é remunerada para fazer isso, que é a Márcia que está presente. Então eu acho que, se quiser pôr a casa em dia, ou quiser ajudar, eu acho que vocês, a senhora que é a chefe lá, poderia chegar no prefeito e falar, ó, prefeito, vamos acertar a situação da Márcia, que se tirar a Márcia de lá, a cozinheira nova não tem prato para fazer toda aquela comida. Foi o que eu ouvi lá de vocês, da senhora. Porque se tirar a Márcia de lá é difícil. Hoje tem a Diná também que está lá ajudando. Mas as cozinheiras que foram contratadas, não é que elas não sabem cozinhar. Elas, eu acho que fizeram um curso de cozinhar para 2, 3 pessoas. Chega lá, é um balde para 600 pessoas. Seu tempo, vereador. Então isso aí eu acho que deveria ver e acertar e dar valor para quem trabalha. Que tem bastante que trabalham ali e não tem valor. Boa noite. Outro dia eu volto a falar, porque não dá tempo de falar tudo. Próximo vereador, Sebastião José Risse. Senhor presidente, senhores secretários, nobres companheiros vereadores, companheira vereadora, público presente, representantes da imprensa, internautas, uma boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de pedir licença aqui, não só aos meus companheiros, como a todos os presentes, para que eu possa revelar aí uma satisfação de um dia feliz, de uma alegria constante dentro do meu lar, uma vez que o dia 28 de abril, hoje, eu e a Maria Lúcia comemoramos 41 anos de uma união conjugal. Eu faço questão de trazer esse assunto aqui, é um assunto em 2 pessoas que vivem juntos, porque dentro desses 41 anos, eu tenho meu período político, nesse período de 41 anos de vida juntos. E a Maria Lúcia, para mim, hoje, é o braço forte que eu tenho nas minhas lutas, nas minhas decisões, nas minhas realizações, nas alegrias, nas tristezas que a própria política nos oferece.
Então, é uma satisfação de vir aqui hoje comunicar, até com muita alegria, que eu comemoro hoje, junto a Maria Lúcia, 41 anos de uma união conjugal. E, junto com essa satisfação toda, eu quero aqui enviar nossos cumprimentos à administração municipal, na pessoa do secretário de Esporte e Lazer, o Luiz Cláudio Braga, o Cal, pela realização de ontem de um dia comemorativo ao 22 de abril, dia em que Descalvado comemora a emancipação política. A emancipação política foi quando, pela primeira vez, foi constituída uma Câmara Municipal. É uma história política do nosso município que jamais deve ser esquecida. E a administração fez essa realização, é a segunda edição desse evento, em março de 2013, primeiro conversando com o secretário da época, o Adnan Jarina, da nossa intenção de fazer uma realização de gincanas, um evento artístico, cultural, esportivo, para oferecer à comunidade. E esse ano eles complementaram, então, com a segunda edição dessas comemorações à emancipação política do município, com um evento que percorreu todo o dia ontem aqui em Descalvado, com uma movimentação muito grande, não só aqui no Centro de Lazer, como também lá na Praça do Lago, e o trenzinho da Aurora correndo pela cidade, com a participação da população em comemoração ao Dia da Emancipação Política. Então, eu deixo aqui os nossos cumprimentos à administração na pessoa do Luiz Carlos Braga, que é o CAL, que tem sido responsável nesse evento. Eu quero dizer também, e essa semana foi publicado, que eu antecipei até porque eu havia comentado com o Marinho Zambelli lá na Prefeitura, do conhecimento que tivemos que a Secretaria Estadual de Cultura estaria enviando aos municípios que não possuem salas de exibição de cinema, um kit de cinema, providos de uma tela de 4x3, um projetor, 47 títulos, ou 57, eu não me recordo, uma mesa com 2 caixas de som para exibição na cidade e para os alunos da cidade. Como nós temos a sala, nós temos, mas não temos aquilo que poderá fazer exibição. E o Marinho levou conhecimento antecipado até para a secretária Ruth, que ela ia com destino a São Paulo, com viagem marcada, para poder passar e já fazer a inscrição de Descalvado. Porque hoje nós já temos aí mais de 70, 80 cidades que já receberam esse kit e tem que se inscrever o quanto possível para que a nossa cidade também possa ser aí otorgada com esse kit, que vai trazer aí muitos benefícios para as crianças aí no final de semana, durante a semana, cada escola se apresentando um dia para assistir um título que será elaborado e também desenvolvido pela Secretaria de Cultura Estadual. E Descalvado faz parte também desse projeto e com essa inscrição. Então é mais um trabalho que nós estamos realizando em prol da nossa comunidade, da nossa classe estudantil. Essa semana também, e eu já estava trabalhando nesse sentido, e quero aqui cumprimentar, eu não recordo o nome do funcionário, o assessor de imprensa da Prefeitura, eu conheço por Nenê, que foi o que está elaborando esse trabalho, que nós temos o nosso projeto Plantando Vida, que é a doação de uma muda de árvore, frutífera ou não, a cada mãe quando tem a sua criança aqui na maternidade de Descalvado. Desde o lançamento do nosso projeto até os dias de hoje, foi em 2008, mais de 1.500 exemplares de mudas já foram distribuídas na cidade. Como nós estamos com uma nova administração, e o secretário também hoje, o Nelson Villa, eu mantive contato com ele antecipadamente para dar continuidade ao trabalho, só que eles vão fazer de uma maneira diferenciada. Ao invés hoje de se levar essa mudinha até a Santa Casa, para que a mãe tenha aquele problema e está levando junto, vai ser dado à mãe, a parturiente, na saída do hospital, um cartãozinho com a dedicatória da criança que nasceu, para que passe na Secretaria de Agricultura para retirar depois do viveiro, com a assinatura já do secretário, essa muda de uma árvore, de uma planta frutífera ou não, para que seja
plantada em homenagem àquela criança que acaba de nascer. Como diz o nosso cartãozinho lá, que é a árvore que vai produzir o ar que a criança vai respirar no amanhã. E como nós já temos vários exemplares em cima dessa de entrega de mudas, eu acredito que a administração, total apoio foi dado nesse nosso projeto, está elaborando esse cartão, já estamos mandando até imprimir na gráfica para dar sequência do trabalho que a gente tem. Eu falo do valor desse projeto, uma vez que eu tenho recebido muitos e muitos e-mails de vereadores de outras localidades pedindo cópia do nosso projeto. É um projeto tão importante que eu fui premiado em 2008, aliás, em 2009, em Brasília, com o troféu, através desse projeto Plantando Vida. Foi a primeira edição e única do Instituto Legislador do nosso Brasil que fez aquele projeto, e eu estive perante mais 23 vereadores do Brasil todo. Eu era que estava representando Escalvado, junto com senadores, deputados federais, governadores distritais, prefeitos. Então, um projeto que teve valor para eles também lá no setor em Brasília. Então, achei muito importante e que vai ser colocado em prática novamente. Eu quero aqui cumprimentar o companheiro Guto e dizer ao Guto que esse trabalho que ele vem desenvolvendo nesse projeto das monitoras de creche, inclua nesse projeto, que tem um projeto em minha autoria também, dá a possibilidade delas estarem recebendo também aquilo que faz parte de um programa, mas necessita do exame médico, do médico fazer assistência aí, de receber não a periculosidade, a insalubridade, me fugiu o nome, a insalubridade, que no passado, quando nós procuramos por essa insalubridade aqui, foi negado para o médico de Rio Claro. Agora mudou-se o médico, é o novo médico do trabalho, eu tenho que vir a Escalvado acompanhar, porque também tinha outro médico que negava para os funcionários que hoje recebem periculosidade. Com a mudança do médico, hoje todos recebem periculosidade e também a insalubridade. Então eu coloco e cumprimento mais uma vez o seu esforço muito valioso em busca desse benefício, que a gente sabe qual é a importância do trabalho das monitoras perante as nossas crianças. Sem elas não teríamos também nem creche e nem muitas mães podendo trabalhar, porque tem com quem deixar suas crianças. Eu quero agradecer a todos pela presença, continuar participando das nossas sessões, acompanhando o trabalho de cada vereador aqui, que todos nós estamos empenhados na busca dos recursos do nosso município. Eu fui feliz de ver aí o companheiro Vic trazendo mais informações e recursos do nosso município, através dos nossos deputados que nós representamos em nossa cidade. Isso vai ser importante para que o dia de amanhã nós possamos levar às ruas em nome daqueles que realmente estão investindo dentro do nosso município. É importante fazer valer o voto para aquelas pessoas que têm contribuído para conosco. Conosco, os vereadores, quando nós pedimos, e para a população, quando a verba vem para ser reproduzida em benefício deste. Senhor presidente, é a que eu tinha. Muito obrigado. Próximo vereador, Elton Venâncio. Porque... Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos funcionários da prefeitura, uma boa noite. Inicio meu pronunciamento para falar a respeito. Na sessão anterior, fiz uma denúncia da quadra poliesportiva da escola Tereza dos Anjos Puoli, lá no Bela Vista. O motivo é a falta de limpeza. Momento algum eu critiquei funcionário, eu critiquei a falta da estrutura da Secretaria de Educação em resolver essa limpeza. Recebi da diretora da quadra, hoje, um ofício 16/2014, assunto limpeza da quadra poliesportiva. A MF Tereza dos Anjos Puoli vem, através de sua diretora, abaixo assinado, dar esclarecimento sobre a limpeza da quadra poliesportiva. Embora a quadra poliesportiva, MF Tereza dos Anjos Puoli, já tenha sido inaugurada, ainda falta construir
calçadas, muros, implantação de gramas ao redor. Esclarecemos que os banheiros são higienizados normalmente, a quadra varrida, pois ainda não foi possível realizar uma limpeza com água devido ao racionamento de água. E, no meu ponto de vista, não é uma justificativa. Ela coloca aqui que realizamos um trabalho, UE, com os nossos alunos sobre o uso consciente da água. Até ela me mandou aqui um trabalho muito bonito. Eu acho que tem que ser feito não só lá, como em todas as escolas, conscientizando as crianças no uso da água. Mas não conscientizando em sua residência, mas não na escola. Na escola tem que ser limpa, é da municipalidade. Está aí o secretário Valdecir, em contato com ele a semana passada. Eu falei para ele, Valdecir, o caminhão pipa, são água que não foi tratada, que é retirada da represa. Teria que ser lavado a quadra. Foi atendido pelo secretário, lavou, pelo menos a terra que existia naquela quadra, ela sumiu, mas ainda existe, devido ao que a própria diretora colocou aqui, falta de muro, plantação de grama, e não adianta lavar, se lavar vai sujar de novo. Então, estou fazendo uma reivindicação para a secretária, a justificativa aqui não colou, mas para que seja definitivo essa limpeza aí, porque não adianta, essa justificativa para mim, que ao invés de ficar investindo aí o dinheiro, até o Ageu, e o Guto citou a respeito até o Vic, a respeito lá da Vigor, o dinheiro é da educação que está comprando lá. Esse dinheiro, 400 mil, 500 mil que seja, poderia ser investido nessa quadra aqui, em volta, colocando muro, portão, porque daqui uns dias o pessoal vai se apossar lá, igual se apossou no Jardim Albertina, da quadra, para usar droga, vão arrebentar tudo, vão acabar com tudo. Então, eu acho que a secretária, ela tinha que ter uma visão maior, ao invés de gastar esse dinheiro em compra de um prédio que não vai ser construído. Aqui na Câmara, eu posso dizer e afirmar, nesses 2 anos e meio do Henrique, só vão dar uma limpeza, um tapa lá e não vai fazer nada. Eu não vou falar que corta o meu pescoço aqui, porque pode vir uma verba aí, sei lá, não sei da onde, aparecer e surgir, mas eu duvido muito que isso daí vai ser um elefantão branco, aquilo lá. Então, estou mandando aqui para a secretária uma reivindicação que faça, que termina a quadra poliesportiva por fora, porque por dentro está muito bonito. Quem de vocês não quiser ir até a quadra, vocês vão ver. É bonito, o piso é liso, inclusive o pessoal que estão disputando a IPTV aí para Descalvado, estão treinando lá. A quadra é boa. Agora, está faltando o empenho da secretária ao invés de gastar dinheiro com desapropriação de um prédio que não serve para nada, e fazer os investimentos ali, porque são 400 mil, eu acredito que 50 mil, 100 mil reais resolvia essas dificuldades da escola, da quadra. Então, vai meu recado. Eu acho que a conscientização da criança para economizar água deve ser, mas a limpeza do prédio público tem que ser realizada. Queria também falar a respeito até está a dona Geni aí, a respeito da vaca mecânica. Foram se estragado 90 quilos de couve-flor. Não é culpa da senhora não, dona Geni. Como eu disse para a senhora lá dentro da sala de comissões. Essa rotina aqui na vaca mecânica já vem de longos governos. Na legislatura passada, eu mesmo fiz uma denúncia de desperdício de carne, peixe, porque as câmaras frias e os freezer estão tudo sucateados.
Não tem investimento do poder público lá. Vocês veem aí, ó, vem de vários governos, vem do governo Causa, o governo Pannoni estragou, agora está estragando. Nós vamos deixar estragar mais? Entra naquele caso que eu falei, prioridades são prioridades. Não deveria fazer um investimento, é parte da educação, está se sobrando 400, 500 mil, fazer um investimento lá, ficaria muito mais barato. Entra o caso do Argeu, não é só os 400, é mais 1 milhão para se reformar. Agora, 400 daria para ela resolver essas dificuldades que está acontecendo, a sucata que tem na parte de câmara fria, de freezer, dava para resolver lá no Parque Morada do Sol, a cobertura da garagem dos ônibus, não gastaria metade dos 400. Eu acho que uma administração tem que ter prioridade. E essa administração, com 3, 4 meses de governo, eu não estou vendo isso de prioridade. Eu acho que desapropriação de um prédio, para daqui 2, 3, 4, 5 anos, você trazer a merenda, trazer a garagem de ônibus, é muito longe, sendo que é necessário fazer agora essa troca desses equipamentos da vaca mecânica. Então, não é culpa de funcionário, não. Eu acho que se os equipamentos estão funcionando certinho, não tem necessidade dele queimar assim, ó, rotinamente. Não tem. Porque no governo passado, aconteceu isso várias vezes. Não é desse governo, não, é de outros passados. Então, está aí para a secretária pensar um pouco, e para que não aconteça daqui 2 meses, 3 meses, estrague mais 500 quilos de peixe, 100 quilos de carne. Eu acho que tem que se conscientizar que tem que fazer essa manutenção. Agora, senão o jornal vai dar porrada neles mesmo. Queria também dizer agora uma coisa boa. Em contato com o deputado Roberto Engel, na semana... Há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, o pessoal da terceira idade veio até mim reivindicando um transporte para ele usar nas competições regional. E conversei com o deputado Roberto Engel a necessidade, mas o pessoal da terceira idade, ele não pode receber nem subvenção, nem um carro, nenhum material do governo estadual, porque ainda não está regularizado. Então, consegui, através do deputado Roberto Engel, uma aquisição de uma van no valor de R$80 mil para a Prefeitura Municipal, essa van. Agora, eu queria pedir aqui na tribuna da Câmara que essa van seja destinada para o ginásio de esporte, para transporte do pessoal da terceira idade. E quando não for usado o pessoal da terceira idade, que use para o pessoal do futebol, do vôlei. E eu queria dar esse recado aqui e dizer para o Henrique que mande para a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e que faça justo para o pessoal da terceira idade. Eu queria falar a respeito de mais algumas indicações, mas eu vou fazer só rapidinho um pedido para a mesa da Câmara, viu, Guto? Eu acho que nós aqui, como vereador, a gente está fazendo bastante reivindicação a respeito de redutor de velocidade, placa de sinalizadora. Vamos ver se existe o Comotran. Eu queria dizer ao presidente, o Exposito, eu queria fazer um pedido à mesa da Câmara, aos 3 vereadores que fazem parte da mesa da Câmara, que convide o Conselho Municipal de Trânsito para vir aqui segunda-feira na Câmara, para dar esclarecimento para nós a respeito das reivindicações que nós fazemos à municipalidade. Que convide e para que ele dê o cronograma do que ele vai fazer no segundo semestre e no ano de 2015. Para que venha aqui na Câmara. Aí nós vamos saber se existe ou não. Se não vier, é porque não existe. Eu queria pedir... Defiro o pedido, o convite será feito. Eu queria agradecer o deferimento do pedido do senhor e espero que o prefeito, o pessoal do Comotran, que venha aqui para poder esclarecer para nós que
todos os bairros, hoje mesmo teve várias reivindicação a respeito de redutor de velocidade, pintura de faixa de solo. Então, eu acho que segunda-feira nós vamos descobrir quem que é. São essas as minhas palavras. Próximo vereador, Divaldo Benedito Guilherme Neves. Senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu quero iniciar parabenizando o vereador Risse, né, e sua esposa Maria Lúcia, pelos 41 anos de união conjugal. Eu achei, assim, por demais bonita a sua atitude aqui em fazer esse registro na tribuna da Câmara Municipal, porque esse manifesto acaba externando uma homenagem de Vossa Excelência a essa sua companheira de tantos anos. Meus parabéns a vocês. Eu quero, da mesma forma que fez o vereador Risse, também parabenizar o secretário municipal de esportes, o CAL, e toda a sua equipe, que trabalhou intensamente para a realização da festa de ontem, em comemoração à emancipação de Escalvado. Uma festa que atraiu a comunidade, que saiu satisfeita, e mais do que isso, uma festa feita com competência e com uma preocupação enorme com os gastos do município. Nós teremos, eu quero também comunicar aos senhores, vocês devem ter recebido o convite, mas fica o registro, né, que nós teremos a inauguração no dia 30/4, às 10 horas da manhã, da creche, né, hoje que tem um outro nome, lá no Jardim Paola. Seria importante a presença da comunidade. Eu quero também, vereador Vicky, eu prestei atenção no seu pronunciamento, e num determinado momento aqui, na que o senhor traz aquela questão da área de alagamento daquelas residências, é um assunto que nas outras legislaturas eu bati muito em cima disso, porque é o único ponto de alagamento de residências em Descalvado, infelizmente. As obras que foram feitas ali, de alargamento do leito do rio, não foi suficiente, não resolveu o problema. As casas ficavam no nível da rua, portanto havia vazão da água. Depois que foi feito o asfaltamento, as casas passaram a ficar no nível inferior. E não tem uma solução, senão a desapropriação. E eu quero fazer esse comentário porque ainda na semana passada, o prefeito Henrique determinou que a comissão de avaliação iniciasse os trabalhos para dar o valor daquelas residências, e em seguida as famílias serão chamadas para uma discussão, e havendo a desapropriação, aquela área passa a integrar essa área desapropriada da Vigor e terá uma utilidade bastante importante para o município. Então aí tem as providências que estão ocorrendo. Eu também quero dizer aos senhores, a título de prestação de contas, ainda que de forma rápida, sobre a visita feita por mim, pelo prefeito, a secretária de Educação, a Brasília. Eu quero dizer para os senhores que nós estivemos em reunião com o deputado Devanir Ribeiro, né, também com o deputado Newton Lima, o deputado José Mentor. Estivemos no Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, estivemos no INCRA, fomos recebidos pela ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social, que é descalvadense, né, que nos deu uma atenção fantástica, né, e nos encaminhou para vários setores, inclusive para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, onde nós conseguimos resgatar uma verba de R$240 mil, que nós estávamos perdendo por falta de documentação, que não foram encaminhadas em 2013, mas nós conseguimos recuperar essa verba, que vai entrar agora para os cofres do município, para que a assistência social possa fazer a aquisição de 2 veículos e gastar o restante naquilo que o projeto prevê, naquilo que é determinado. Nós também tivemos ali
a confirmação com o deputado Newton Lima de uma liberação de R$250 mil, que foi uma luta da vereadora Paula, para a infraestrutura em Descalvado, que já está sendo liberado, o município vai receber. Mas nós também perdemos, do deputado Newton Lima, o ônibus escolar, van e ambulâncias, porque não houve o cadastramento do município em 2013. Verbas que já estavam liberadas e não puderam ser entregues ao município. Já havia uma preparação para a liberação, mas o município tinha que fazer um cadastramento, e esse cadastramento não foi feito, logo nós não pudemos receber esses veículos, e nós vamos estar recebendo a documentação que trata desse assunto em breve. O deputado lamentou, porque foi uma luta grande para conseguir isso. Também a vereadora Paula falou sobre esses benefícios que o município receberia, mas infelizmente não virão. Eu quero ainda registrar, eu faço questão, o posicionamento do deputado Nelson Marquiselli, sempre votado na cidade de Descalvado, do partido do vereador Guto. Ele não pôde nos atender, mas a chefe de gabinete, né, fez esse atendimento e nos deixou numa situação muito triste, porque o deputado estabeleceu como critério somente atender aos prefeitos que assinarem um termo de compromisso político com ele. Então, o prefeito assina um termo dizendo que trabalhará nas eleições para aquele deputado como candidato principal dele, e assinando esse termo, então ele atende o prefeito, disponibiliza o gabinete e tal, várias situações que eles colocam como uma moeda de troca. O prefeito Henrique não assinou esse termo, né? Seria até uma imoralidade assinar um termo desse, assumindo um compromisso com o deputado do PTB, quando o prefeito é do PMDB. Ele estaria cometendo uma infração estatutária, né? Ela mostrou que vários prefeitos já assinaram, e é uma precaução do deputado que se sentiu enganado por prefeitos na gestão passada, na eleição passada. Mas não é assim que se conduz, né? Seria a mesma coisa do prefeito Henrique receber o munícipe e falar: olha, eu só atendo a sua reivindicação se você assinar um compromisso político comigo. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, politicamente rejeitável. Então, houve essa situação. O prefeito não assinou, né? Nós fomos embora, sem deixar as reivindicações que levamos ao deputado Nelson Marquiselli. Só que ele tem que lembrar que ele sempre foi muito bem votado na cidade de Descalvado, né? E o prefeito Henrique não assinando o documento, se ele não ajudar Descalvado, ele está virando as costas para aqueles eleitores que sempre confiaram o voto nele. Então eu faço questão de fazer esse registro, porque eu achei assim, uma coisa assim, lamentável, inaceitável. Eu vou pedir, inclusive, vereador Guto, que o senhor faça uma interferência junto ao deputado, que é o mais próximo do seu partido, que sempre recebeu o calor, o voto da comunidade descalvadense, sempre foi muito bem recebido aqui, né? Uma exigência dessa é uma coisa assim, inaceitável. Mas o prefeito não assinou e agora deixa por conta da consciência do deputado se ajuda ou não Descalvado. Eu quero também dizer, senhores vereadores, que o prefeito estará fazendo uma agenda de tempo em tempo a Brasília e gostaria de ser acompanhado pelos senhores também, que um vereador de cada vez, é claro, para que pudessem estar levando as reivindicações para os seus deputados diretamente. Existem vários setores e departamentos do governo federal que possuem recursos e os prefeitos não vão buscar, né? E isso precisa ser levantado. Então seria importante que os vereadores acompanhassem o prefeito para reivindicar. Bom, quero dizer também, vereador Argeu, a Vossa Excelência, com relação à desapropriação da Vigor, que o seu posicionamento contrário certamente contraria o desejo da população, que ficou satisfeita com essa desapropriação, porque são anos e anos que aquele pedaço está abandonado, criando uma série de problemas. Melhor a desapropriação da Vigor do que se pagar R$1.100.000, como foi feito no prédio da Tapelux, que se passou 5 anos, vamos entrar no 6º, sem que qualquer coisa fosse feita naquele prédio. Aquele valor atualizado hoje é quase R$2 milhões. Isso sim é ruim, né? Para a Vigor será levada a vaca mecânica sim,
será levada toda a estrutura da alimentação escolar que clama por reformas, vereador Elton, e que essas serão feitas, viu? E urgentes, né? Então eu peço ao senhor que trabalhe no sentido de desejar que a administração vá bem, viu? Não vai passar em branco, não. O senhor verá, basta aguardar. E para saber das prioridades também que o governo tem, basta se aproximar da gestão. O senhor tem feito uma postura de afastamento. A sua aproximação é salutar e tudo dará certo, pode ter certeza. Com relação às monitoras, eu quero também dizer que hoje nós ficamos das 3 horas até as 5 discutindo o projeto de vocês, que foi esboçado. Segunda-feira, o corpo jurídico contratado pela educação, que dá suporte à educação, virá para a discussão desse projeto, e vamos aguardar o que traz o Rômulo, não é? Que já foi consultado pela gente lá atrás, para a gente fechar essa questão. Quero cumprimentar, por fim, os servidores do Serviço Municipal de Alimentação, né, na pessoa da dona Geni, que também comanda aquele local, e dizer que a perda das couve-flores foi um caso pontual. Está acontecendo porque há muito sucateamento e as coisas vão acontecendo, mas vão sendo resolvidas. O mais importante de se destacar disso é que a administração atuou no sentido de não permitir que essa couve estragada fosse levada para os nossos alunos, para nossas crianças. Aí o prejuízo seria muito maior. Então eu quero parabenizar os servidores, os funcionários da Vaca Mecânica pela atuação e pela nova elevação da merenda escolar de Descalvado, que tem sido elogiada por todos os cantos. Eram essas minhas palavras. Próxima vereadora, Ana Paula Peripato Guerra. Boa noite, presidente. Boa noite, secretários, nobres colegas, público presente e internautas. Primeiramente, eu quero falar para vocês que sexta-feira nós tivemos aqui, em nosso plenário, uma palestra com a doutora Kátia e com o doutor Edson sobre medicina preventiva, longevidade saudável e gerenciamento do estresse. O tema, promoção de saúde, né? Então, assim, a casa esteve lotada, mais de 130 pessoas. Então, eu gostaria de pedir ao presidente que oficiasse a Fênix e também os doutores e o professor que estiveram aqui, parabenizando pelo trabalho que foi de grande valia. Obrigado. Também, aproveitando que o Rice e a Lúcia comemorando 41 anos, parabéns, Rice, família, é isso mesmo. É isso que nós temos que passar para os jovens que estão aí, que família tem que ser duradoura, né? Quero também parabenizar aqui a emancipação política do nosso município, que aconteceu ontem no ginásio de esportes, e bem lembrado que o ano passado estava à frente da pasta o nosso companheiro Adnan, com todos os méritos dele e do secretário Cal, que vem realizando esse evento. Mas também não posso deixar de parabenizar os professores e alunos que fizeram o painel lá na prefeitura. As mãozinhas verde e amarela, que chamou a atenção de quem passou por lá e percebeu esse painel. E também dizer que comemoramos o descobrimento do Brasil, né? Ninguém mais se fala no descobrimento do nosso país. Então, aí de extrema importância a data 22 de abril. E aproveitar que essa semana o feriado, 1º de maio, o Dia do Trabalho, cumprimentar todos os trabalhadores. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento solicitando ao Executivo a quantas andas a Casa do Mel e a Casa do Leite. Eu passei lá hoje, tem uma placa de inauguração, mas elas não estão funcionando. E a gente sabe que o mel deverá fazer parte da merenda. Então eu gostaria de encaminhar esse requerimento ao Executivo. Defira. Obrigado. Vou falar rapidamente das minhas indicações com relação ao CLT do Jardim Albertina. Eu estive em visita lá e é triste.
549 mil reais aplicado num espaço para oferecer esporte e lazer para a população. Lembrando que 420 mil vieram do governo federal. E a prefeitura teve a contrapartida de 129 mil, totalizando 549 mil. E olha o estado que se encontra o CLT do Jardim Albertina. Por favor, Marcelo. A gente sabe que a administração iniciou em janeiro. Mas o que tem que acontecer, na minha opinião, nós somos a população descalvadense. Então, as secretarias devem trabalhar em conjunto. Olha o abandono, o mato alto, já está invadindo o alambrado da quadra. Olha a situação da casa. Estourada. Vai, Marcelo. Lixo doméstico. Pichado o prédio e invadido por moradores. Olha os vidros. Olha o beiral do prédio. Essa obra foi parcialmente em 2012. Nós estamos em 2014. Os bancos, tomados pelos matos. A situação é lamentável. Eu acho que as secretarias têm que se unir. Isso aí, gente, é a quadra. Animais entrando na quadra, fazendo as suas necessidades. Acabamos de falar de piso de quadra, olha a situação. Tem os sucatas, olha, os animais passeiam em torno da quadra. Então eu gostaria de pedir ao prefeito Henrique uma escada, que a gente não sabe qual era a finalidade dela. Se alguém souber, pode até me falar. Olha o banheiro, o vestiário. Foi posto fogo. Queimaram a parte elétrica. Olha os azulejos, o revestimento. Olha o ralo. Olha a situação. Pessoas que se apossaram e que estão morando lá. Então, junto com os secretários, eu gostaria de... Olha o lixo doméstico. Eu gostaria de pedir à primeira-dama Rosângela que também trabalhasse junto a essas famílias. As traves. Vamos perder obras aí de 549 mil reais se não for tomada uma atitude urgentemente. Urgentemente. Obrigada, Marcelo. Olha, arrombaram a porta e puseram corrente para morar ali. Muito triste. Obrigada, Marcelo. E a outra que eu peço, foi uma que eu já pedi o ano passado, é com relação à reforma e ampliação da creche Matilde de Freitas Cirelli. Há alunos sendo transportados da creche aqui para a antiga, para a EMEI aqui, Mário Francischini. Então, eu vejo da seguinte forma a administração. Não só pensarmos em grandes obras novas, vamos conservar e ampliar as que temos também. Né? Isso resgata a dignidade da população. Não adianta você abandonar prédio por fazer novos e o patrimônio público vai se perdendo ao longo do tempo. Quero agradecer aqui o convite recebido pela Secretaria da Educação pela inauguração da SEI, Vanessa Cristina de Almeida, dia 30 às 10 horas. E quero agradecer aos secretários que têm me dado respostas às minhas indicações. Aqui, por exemplo, o doutor Leandro me respondeu com relação aos varredores de rua, que já está no jurídico sendo estudado um novo horário de trabalho. E com relação às sucatas, que também já está sendo feito o levantamento e a minha indicação será atendida diante para a doação das entidades.
E das placas que eu pedi, aquelas placas que sinalizavam os bairros, o secretário me respondeu que elas estão bem guardadas, né? Que algumas foram deterioradas pela ação do tempo, por isso que elas foram retiradas, mas que já está sendo feito um estudo para saber o que serão feito com elas. O Edevaldo já disse, mas eu quero reafirmar aqui. O ano passado, um site publicou, no dia 2 e 9, que nós receberíamos 6 ônibus. Aqui, inclusive, tinha um adaptado para a PAI, que foi o que eu pedi através do deputado Milton Lima. E nós perdemos esses ônibus. Porque a secretaria deveria ter alimentado o PAR, que é através do caminho da escola que vem esses ônibus, e a secretaria não alimentou. Então é triste. O vereador pede para o seu deputado e o executivo não faz, o município se prejudica. Mas hoje eu liguei para o assessor do deputado Milton Lima, o Zucchi, e ele me disse, colega Edivaldo, que ele já cadastrou os ônibus no PAR novamente, e que ele não vai medir esforços para que esses ônibus venham ainda este ano. Falou para mim hoje à tarde via telefone. E eu fiquei muito feliz quando eu vi nos jornais a foto do prefeito Henrique, do Edivaldo, com o deputado Devanir Ribeiro e com o deputado Milton Lima. Isso prova que o PT não se preocupa com o partido que está no executivo. Ele atende a todos os municípios. Ele atende a todos os executivos que o procuram. Hoje é tudo informatizado. A prefeitura tem que fazer os projetos, cadastrar em cada ministério para poder receber esses recursos. Eu estive sexta-feira com o Devanir Ribeiro, em São Paulo. Alguns dos pedidos que o prefeito Henrique e o Edivaldo levaram a Brasília, eu já havia pedido para ele o ano passado, e ele me disse que não vai medir esforço para atender Descalvado. Haja visto que ele é o presidente da Comissão Mista de Orçamento do país. Então, eu fico feliz de vocês, Edevaldo, leva o meu abraço ao Henrique, por terem procurado os deputados federais do PT. E eles, tenho certeza que os atenderam muito bem. E vamos trabalhar em cima. Mesmo não indo para Brasília, eu estou aqui para trabalhar com eles, como tenho feito até agora. Com relação à merenda escolar, eu venho acompanhando a merenda já há mais de 12 anos. E isso vem acontecendo. Senhora vereadora. Mas por que acontece? Porque os equipamentos estão deteriorados. Dona Geni, leva o meu abraço a toda a equipe da merenda. Nós tivemos esse problema quando eu era presidente do CAI, e realmente, alimento que não deve ser servido tem que ser eliminado. É uma responsabilidade de 5.600 refeições dias para as nossas crianças. Então, isso é normal acontecer como acontece na casa da gente. Paula. E eu tenho acompanhado o trabalho delas lá. Muito obrigada, boa noite a todos e bom dia do trabalho. Próximo vereador Anderson Aparecido Exposito. Tome meu lugar, senhora vice-presidente. Aproveita, Paula nem senta, gente. Paula assume a cadeira. Boa noite a todos. Primeiramente, queria falar da minha indicação aqui, que é na Guarino Osvaldo, que tem bem na FEPASA, tem um lugar que a passagem de pedestre é obstruída por um corrimão que tem ali, que foi tombado, esse prédio foi tombado pelo Condefai e não pode mexer nesse corrimão. Então todo mundo sabe que isso aí é muito perigoso lá.
E gostaria que o prefeito reiterasse o pedido, que por várias vezes eu já mandei pedido para o Condefá para poder desobstruir essa passagem aí, mas não tive sucesso. E gostaria que o prefeito fizesse o pedido novamente. Também gostaria de falar aqui da vaca mecânica, né, que todo mundo sabe que se perdeu 90 quilos de alimentos aí. E não vamos culpar os colaboradores, não, mas a gente tem que culpar a administração, né, que no início da administração assumiram e disseram que a vaca mecânica teria que ser interditada. Que a vaca mecânica tinha que ser interditada, que não tinha condição de produzir alimentos para as crianças, né. Então, como que se perdeu o alimento na vaca mecânica? Então, quer dizer, não interditaram nada, né, foi só uma jogada de marketing aí para denegrir mais um pouco a minha imagem, né. Outra coisa que o doutor Edivaldo falou aí também, a questão da desapropriação da Vigor, que foi uma excelente coisa que a prefeitura fez. Eu acho que não, foi uma das piores, né. Foi que elas deviam só ter desapropriado as 3 casas que tem em volta ali. Desapropria e deixa aquilo lá que vira um parque ecológico, alguma coisa. Que se aquilo lá tivesse fosse alguma coisa que fosse que desse retorno, um bem lucrativo, muitos empresários já teriam comprado aquilo lá, né? Então, ninguém comprou. Aí vai os bobão lá e desapropria e compra, né? É fácil, assim, usar o dinheiro público para ficar gastando à toa. Outra coisa que eu queria dizer também é a respeito do comentário que se repercutiu aí por várias semanas, que até eu comuniquei ao senhor vereador Rubens, né, que o dinheiro do raio-x haveria sumido, né, que deu a entender que eu tinha roubado o dinheiro e tinha colocado o dinheiro no bolso, né, 150 mil reais. Mas eu acho que todo mundo já está sabendo que acharam o dinheiro, né, não sei que jeito acharam, né, e esse dinheiro já está na conta, né, está na conta, já estava na conta, é que estava sem saber onde que estava. Então é só comprar o raio-x agora. Outra coisa também, se não me engano, tem uma autorização do Legislativo para a compra de uma ambulância UTI, se não me engano. Pode ser que eu esteja enganado, mas então é só comprar também que tem autorização do Legislativo. Você vai faltando ambulância. A mesma coisa acontece com o muro de arrimo da Morada do Sol. Já foi licitado, acho que se não me engano foi licitado, ou tem o dinheiro na conta também. Então é só fazer aquele muro de arrimo da Morada do Sol que tanto é cobrado. E também, como acho que o vereador Guto já falou aqui, os ofícios não estão tendo as respostas no tempo que a gente se pede. Tem muito ofício que vem pela metade, tem ofício que você pede uma coisa, eles mandam só uma parte, não manda tudo, então tá meio complicado, né? Isso aí tá... E outra coisa também que eu volto a dizer aqui, que é a doação da Siltomac. Eu disse que eu não era contra a instalação da Siltomac aqui. Quando teve alguns sites, alguns veículos de comunicação, disseram que eu era contra a vinda da Siltomac para Descalvado. Não sou contra a vinda da Siltomac. Eu apenas era a favor da doação dessa área de terra para os empresários da cidade. Então, quer dizer, não estão dando valor para os empresários da cidade. Deviam ter deixado eles aqui, dividiam em 3, 4 lotes lá e dava para os empresários da cidade. Agora, vai saber se esses caras vêm, se não vêm, isso aí é só promessa, né? Política sabe disso aí, é só promessa que vem e não vem. Outras coisas também que gostaria de cobrar também, que já foi cobrado por muitas pessoas, parece que ia ter uma perseguição política, né? Isso foi as câmaras de segurança, que foi instalado no meu governo, faltou apenas alguns ajustes no final do ano, era só startar, e já fazem quase 4 de janeiro, fevereiro, março, abril, já estamos entrando para maio. Então já está entrando para o 5º mês, e nada de startar essas câmaras de segurança. Então isso já está parecendo perseguição política. Nada que o interino fez, eles querem deixar acontecer. Como, volto a dizer que também as lousas digitais. Foi investimento de mais de 1 milhão, 1.200.000, tecnologia de última geração, e está lá parado também. Ninguém põe em prática. Está lá, Deus dará. Daqui uns dias, o que acontece? Que nem disseram aqui, vai evoluir tudo, você vai ter que descartar aquelas lousas lá que não vão servir mais para nada, né? Isso é complicado. E outra coisa que eu queria dizer aqui também,
a respeito do prefeito, que chegou até o meu ouvido, que ontem, na emancipação, se eu não me engano, faltou água para os corredores. Faltou água para os corredores, ele disse, culpa do esquisito, tudo é esquisito. Faltou água porque o esquisito não deixou dinheiro para comprar água. Não quer dizer, se não tem R$100 para comprar água lá, né, vai desapropriar a vigor, então daqui uns dias não, né, acho que ele deve ter falado por aí também, que quem machucou a cara dele fui eu, né, que a cara dele foi machucada, né, não sei como, disse que foi assaltado em Campinas, ele não falou que fui eu, né, então tudo que acontece é eu. E eu gostaria de dizer também, a respeito de uma denúncia que foi protocolada aqui, não me lembro o mês, mas foi sei lá se foi junho, julho, denunciaram o vereador Argel, né, e a família Rischini, que o contrato do Rischini era um contrato irregular, e que estava tendo cargo de confiança, que era tudo nepotismo, né, então eu fui acusado de nepotismo e improbidade administrativa. Mas a justiça é plena, né? Nunca tarda, mas não falha. E já veio a resposta da promotoria pública, que meu caso foi arquivado. Então, quer dizer, 1-0 para mim já, né? Então já comecei a sair por cima de novo, né? Então, e gostaria de dizer também aqui, agora parar de criticar, eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Hoje nós estamos sem uma pessoa querida aqui, é o Diego, e ele está com problema de saúde, não ele, mas a filha dele, um problema de saúde sério, mas acredito que já está sendo bem tratado, e gostaria de pedir aqui para quem acredita, para quem não acredita, quem tem algum Deus, quem não tem, que orasse pela filha dele, pela Lorena, que ela vai ter que passar por uma cirurgia no cérebro. E gostaria de pedir a todos aí que quem acredita e quem não acredita também, né, para poder fazer uma oração que não custa nada, né? Isso não vai prejudicar e não vai atrapalhar. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Vereador Pastor Adilson. Boa noite a todos, a todas, público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, presidente. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade que Ele está me dando em mais uma noite estar aqui trazendo algumas das minhas indicações. Eu quero dizer ao nosso presidente da Câmara, seu Esposito, que eu, como vereador, fui um dos que mais defendeu o teu governo nessa tribuna. E eu não posso admitir o senhor falar dessa forma a respeito da desapropriação da rigor, que os bobão foi lá e comprou. Eu acho que o senhor, na posição de um presidente da Câmara, o senhor tinha que dar exemplo aqui. Eu acho que o senhor tem que se retratar, porque as pessoas que estão lá estão pensando no bem do município. Assim como eu defendi o senhor, eu agora tenho aqui por direito de tomar esses minutos para dizer ao senhor para não tratar quem é que seja que esteja lá dessa forma que o senhor usou. Me perdoe a minha crítica, mas ela é sincera. Quero aqui parabenizar a dona Ruth, secretária de Educação, pelo excelentíssimo trabalho que tem sido feito no nosso município, nesses 4 meses apenas. Outro secretário, que há 4 meses está mostrando para o que veio, é o Luiz Cláudio Braga, para quem não conhece é o CAL, secretário de Esporte do nosso município. Quero parabenizá-lo pelo grande evento realizado nesse último fim de semana, pela emancipação do nosso município, e foi uma festa digna de quem quer o bem da nossa população. Quero também parabenizar o nosso prefeito Henrique. Quando é para criticar, vamos criticar, mas quando elogiar, vamos elogiar também. Em 4 meses,
Nós voltamos, na última semana, a doação de um terreno para a instalação da empresa Citomac aqui no nosso município. E eu tenho visto dia a dia o esforço do nosso prefeito. Eu tenho visto que ele está arregaçando a manga sim, está indo para Brasília, está indo para São Paulo, e está pensando sim no bem-estar do nosso município. Então não vamos aqui nós vereadores tampar os nossos olhos e dizer que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. O nosso prefeito, boa vontade não falta para ele para estar correndo atrás, para que o nosso município venha estar cada dia melhor. Então, que o nosso prefeito, o Henrique Nascimento, conte com o nosso apoio, porque esses vereadores que aqui estão aqui para administrar, porque a nossa bandeira aqui não é partidária. A nossa bandeira aqui se chama povo, e é para o povo que o Henrique, assim como nós, temos que administrar o nosso município. Quero também agradecer o secretário de administração, na pessoa do Leandro, que me recebeu em seu gabinete a semana retrasada, aonde o ano passado e esse ano eu fiz uma indicação em questão à Avenida Bom Jesus. Haja vista que já aconteceu 2 acidentes gravíssimos ali, um com vítima fatal, e o último acidente foi há uns 15, 20 dias atrás. Então, ele já me mostrou na tela do seu computador que está fazendo um orçamento e vai colocar sim a sinalização de solo, vai buscar colocar redutor de velocidade sim, para que os acidentes sejam ali diminuídos naquele lugar, haja vista que o fluxo de veículo ali é muito grande. A primeira indicação que eu trago nessa Casa de Leis nessa noite é a respeito dos direitos do paciente com câncer. Poucas pessoas sabem, mas a minha esposa, ela foi acometida com câncer no pulmão ano passado, e graças a Deus, louvado seja Deus, ela foi curada. A terça-feira retrasada, ela fez a última sessão de quimioterapia. E eu pude perceber a dificuldade e o sofrimento de uma pessoa acometida de um câncer, porque eu tive um problema desse dentro da minha casa. E eu vi uma reportagem no jornal da Bandeirantes, não sei se foi da Bandeirantes ou da Globo, falando a respeito dessa cartilha para os pacientes portadores dessa doença. Eles têm direito à isenção do imposto de renda na aposentadoria, isenção no INSS na compra de veículos adaptados, isenção de IPI na compra de veículos adaptados, isenção de PVA para veículos adaptados, quitação do financiamento da casa própria, saque do fundo de garantia, saque do PIS e passe livre. Então, eu peço ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito Henrique, juntamente com a parceria com a Fênix, venha desenvolver essa cartilha, não é muita, faz aí 1.000, 1.500 cartilhas, coloca assim no hospital, no pronto-socorro, nos postos de saúde, para que a pessoa, infelizmente, claro que nós não gostaríamos que ninguém tivesse essa doença, porque eu vivi esses 8 meses, é muito triste. E para que a pessoa venha saber o direito que ela tem adquirido, porque é uma lei federal. Então, peço ao nosso prefeito, que eu tenho certeza que está nos assistindo, que seja criada essa cartilha no nosso município. A segunda indicação também é a respeito de um veículo exclusivo para as pessoas que vão fazer quimioterapia, tanto em Barretos, como em Jaú, como em Ribeirão Preto, em São Carlos. Que tem um veículo exclusivo só para esse tipo de pessoas com essa enfermidade. Porque a pessoa faz quimioterapia, termina por volta de 12h, 2 horas, tem que ficar até a noite esperando o retorno de volta para a sua casa. E não é muitas pessoas, graças a Deus, tem um veículo lá, um Fit Dublô, um micro-ônibus, leva essas pessoas, esperam fazer quimioterapia e traga elas de volta, dando a elas um conforto maior, uma tranquilidade maior. A outra indicação minha é a respeito que eu fiz dos funcionários públicos municipais aposentados. Eu venho aqui pedir ao Poder Executivo que venha criar aí um projeto de lei, onde todos os funcionários públicos municipais venham ter direito à cesta básica. Haja vista que só os estatutários eles têm o direito, o da CLT não tem. Então, pensando bem ao nosso prefeito, que ele venha então pensar nos servidores municipais que já foram aposentados, que deram aí
o seu benefício, que deram aí a sua contribuição para que o nosso município estivesse se desenvolvendo. Outra indicação que eu fiz no início do ano foi a respeito de levar a festividade, toda ela, lá para o Jardim do Lago. Eu explico por quê. Lá é o desfile de 7 de setembro. Lá tem arquibancada, lá tem banheiro, lá tem sombra. E eu participei do último desfile de 7 de setembro, senhoras em pé, grávidas em pé, pessoas de idade de pé. Lá não. Você já imaginou as bandas entrando, as fanfarras entrando, todo mundo sentado na arquibancada? Eu creio que será um ótimo lugar e vai ficar muito mais bonito. Até as fotos, o palco, vai diminuir o custo, porque não vai precisar de estar alocando banheiros químicos. Ali pode se adaptar um palco. Então eu creio que o nosso prefeito, se estivermos assistindo, leve a festividade de 7 de setembro lá para o Jardim do Lago. E vai ser uma bênção aquele lugar, onde vai acomodar todo mundo sentadinho, debaixo de sombra, tem ali até o fluxo de veículo. Não vai precisar de fechar tantas ruas aí na cidade. Eu tive em São Paulo semana retrasada, e eu fui levar um ofício até a mão do nosso deputado estadual, Rodrigo Moraes, pedindo a ele então um caminhão prancha para transporte de máquinas, para não ter aquele transtorno que teve do roubo daquela máquina que teve, para evitar. Eu fui até ele, pedi um caminhão prancha, segundo ele, disse que já vai estar uma atenção maior. A informação boa que ele me deu no mesmo gabinete dele, é que Descalvado foi contemplado com uma UTI móvel. Já está na Casa Civil, vai ser enviado os documentos, o ofício para o gabinete do prefeito, e ele assim fazer o projeto para adquirir essa UTI móvel. Graças a Deus, nós estamos empenhados, estamos buscando o bem da nossa população. Senhor presidente, só me permita mais um minuto, Marcel, um minuto só. Eu acho que, só um minuto só, que eu preciso passar algo para o senhor, isso é grave, que eu vou mostrar agora. Esse poste, apaga as luzes, senão ninguém vai ver. Rapidinho. Eu peço à mesa já que seja feito, enviado urgente, um ofício à CPFL, que venha, porque aí tinha um poste no meio dessa rua. Essa rua é aqui, ó, Presidente Kennedy, que sai lá na avenida do poste da Manduá. Não tá dando para ver nada, hein? Tá ruim essa imagem. Aí, bom, olha esse fio. Isso aí é um fio de alta tensão, junto com o mensageiro da telefônica. Pode ir passando, Marcelo, rapidinho. Olha onde que está, pode ir passando. Pode ir passando. Eu peço ao secretário de administração que está aqui, se amanhã ele pode, por favor, mandar interditar ali, pôr um cone. Pode ir passando. Vocês viram aquele moço de bicicleta? Pode passar. Essa sacolinha foi eu que pus. Pode ir passando. Dá uma olhada. Se passar ali um caminhão baú, rebenta tudo. Se uma criança for ali colocar a mão, sofre uma descarga elétrica e nós vamos ter um acidente grave ali. Então eu peço ao senhor presidente, que envie esse ofício à CPFL, que seja tomado o mais rápido possível essa providência, porque, deixa eu dizer uma coisa, 10 dias que esse poste foi tirado de lá. 10 dias está lá. Ó. São essas minhas palavras. Que Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus. Excelentíssimo presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Passa a palavra ao vereador Guto Cavalcante. Inserido na ordem do dia, projeto de lei do Executivo número 15/2014, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal, instituído pela Lei 3.390, de 15 de novembro de 2010, na forma que especifica. Parecer das Comissões de Justiça e Redação. Sob a ótica da Comissão de Justiça e Redação, o presente projeto está apto à tramitação, visando tão somente as retificações de alguns artigos do Código Tributário Municipal. É o parecer do vereador Vic Francisco, em 14 de abril de 2014. Acompanha o parecer do relator, vereador José Augusto Naves. Comissão de Orçamento e Finanças, sou de parecer favorável, uma vez que tal projeto retifica artigos, incisos e parágrafos do Código Tributário Municipal. Parecer da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, de acordo com o vereador Luiz Carlos Vic Francisco. A oradora inscrito, Vic Francisco. Sugiro aos outros vereadores que, como o projeto foi inserido na pauta, se quiserem se inscrever também.
Um minuto. 15. Paula. Você foi eleitorar com o Henrique ou não? Você foi eleitorar com o Henrique? Você foi chorar com o Henrique? Chorar com o Henrique? Quando estragou meia dúzia de Goiânia, você chorou, me deu taneira comigo, vai estragou 90 quilos de couro, já não sei lá. Mais algum vereador? O único vereador inscrito, Vicky Francisco. Eu me inscrevi para falar, porque nem todos os vereadores fazem parte das comissões, né, que passa por esse assunto aqui. Então, e como eu fiz um comparativo, não houve uma mudança substancial no Código Tributário Municipal. Não muda a líquida, não muda nada. A única coisa é que o código se reportava a alguns artigos que foram defasados. Então, ele em algum momento se refere ao artigo 9º, e na verdade o correto é o artigo 10º. Então, é só uma mudança nos artigos de referência. Não há mudança em isenção, em tributação, nem nada. É apenas alguns artigos que ele se refere. Como esses artigos foram alterados, a numeração deles, então alterou-se o código nesse sentido. Por isso que não há nenhuma questão mais séria, mais grave, que tenha que ser apreciada com mais cautela. Por isso eu acolho o projeto e peço voto positivo para o projeto. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 15/2014 de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, os vereadores contrários, a favor que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matéria a ser deliberada na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais proposição para ser deliberada na ordem do dia. Assim, declaro encerrada a 13ª sessão ordinária de 2014. Comunico a todos que a 14ª sessão ordinária será realizada no dia 5 de maio de 2014, com início às 20 horas. Comunico aos senhores vereadores que, devido ao feriado do dia 1º de maio, a pauta para a 14ª sessão ordinária será encerrada na quarta-feira, dia 30, às 16 horas. Obrigado a todos e uma excelente noite.